Bom, pessoal, dando continuidade então, se a teoria proposta por Birnbaum tinha o mérito de solucionar o problema apresentado pela teoria de Feuerbach, por ser excessivamente restrita, essa teoria proposta por Birnbaum também pode ser alvo de severas críticas, ou seja, ele promoveu uma ampliação muito grande em relação ao conceito de bem jurídico. Vejam, como eu disse no vídeo anterior, qualquer valor reconhecido pela sociedade seria capaz de justificar uma criminalização. Claro que isso em alguma medida pode trazer para a nossa discussão questões do nosso dia a dia, questões de hoje. Mas vejam, não adianta nós querer tentar compreender um autor de 1835 a partir da nossa realidade de hoje. É evidente que hoje nós temos uma série de outras questões culturais, históricas, de desenvolvimento, de engenharia social propriamente dita, desenvolvida, que não nos permite mais falar como Birnbaum falava. Existem outros mecanismos de contenção do que pode ser objeto de uma criminalização. E um deles é o aprimoramento do conceito de bem jurídico, que logo no início do vídeo anterior eu havia deixado bem claro para vocês. Mas vejam, pessoal, esse conceito de bem jurídico ele continuou presente, ou seja, ele começa antes do Iluminismo, ele vai para depois do Iluminismo, ele vai em 1835 e parte depois, e aqui a gente dá um salto histórico, nós chegamos à década de 60, 70, onde nós vamos desenvolver basicamente o chamado conceito metodológico de bem jurídico. Ou seja, bem jurídico passa a ser apenas uma fórmula interpretativa da lei. Ou seja, bem jurídico nada mais é do que o motivo, a finalidade que a lei busca atingir. Vejam, isso é muito fácil e ele soluciona muitos problemas. Qual é o bem jurídico protegido do crime de homicídio? Bom, é fácil, é a vida. Mas por que a vida e não outra coisa? Ah, porque eu sei que é a vida, professor, é muito fácil identificar. Tá. Pela teoria metodológica, pelo conceito metodológico de bem jurídico, nós chegaríamos à conclusão da seguinte forma. Qual é a finalidade do crime de homicídio? Não é fazer com que as pessoas matem as outras. A finalidade é desmotivar as pessoas que, porventura, queiram praticar um homicídio para que elas não pratiquem. Ou seja, a finalidade é fazer com que as pessoas não matem umas às outras. Logo, se o bem jurídico é a finalidade é proteger a vida. Logo, o bem jurídico é vida. Muito bom, ficou muito fácil entender. Agora, todos os crimes podem ter um bem jurídico facilmente localizado, porém, este conceito metodológico ele é um conceito muito perigoso. Porque vejam, se o legislador criminalizasse a conduta de é crime não cumprimentar uma pessoa, qual é a finalidade da lei? Respeito e educação. Vejam como isso é perigoso. Uma criminalização mal feita pelo legislador seria legitimada pelo conceito de bem jurídico. Não por acaso, pessoal, esse conceito metodológico ele esteve presente muito fortemente, principalmente na legislação do período nazista. Vocês identificam esse raciocínio e essa forma de justificar e legitimar o direito penal a partir das fundamentações que eram apresentadas no direito do nacionalsocialismo. Claro que esse conceito é o conceito de bem jurídico que foi, digamos assim, adaptado àquele momento e trouxe severas críticas, por quê? O legislador passou a ser responsável por definir o que é bem jurídico. Porque, claro, o legislador define qual é a lei, e a lei estabelece internamente qual é o bem jurídico, porque dentro desta lei sempre vai existir um bem jurídico. Não preciso dizer para vocês que este conceito metodológico ele tem muitas consequências negativas. A primeira delas é a total perda da capacidade crítica que o conceito de bem jurídico tem. Como é que o conceito de bem jurídico pode criticar a própria lei se ele está encapsulado dentro da própria lei? Como é que a lei pode se autocriticar? É difícil, é praticamente impossível. Em termos lógicos, eu diria para vocês, é impossível. Uma lei não pode criticar a si própria.
Uma finalidade legislativa não pode criticar a si própria. Nós vamos precisar de um referencial externo. Só que esse referencial externo de crítica, de permissão de crítica, não vai existir porque o bem jurídico seria capaz de legitimar a criminalização por ser a finalidade da lei. Okay? Segundo ponto, bastante delicado em relação a este conceito metodológico, é justamente o esvaziamento do caráter e do conteúdo liberal e garantista que o conceito de bem jurídico deveria ter. Vejam, eu não vou mais me preocupar em identificar qual é o valor relevante para a vida em sociedade para então criminalizar. Eu vou selecionar comportamentos e vou dizer, isto é crime. E ao definir que isto é crime, automaticamente eu estou criando um bem jurídico legislativamente para justificar essa criminalização. E isso é um problema muito sério, porque a teoria do bem jurídico historicamente surge para evitar esse tipo de criminalização. E por fim, pessoal, o reconhecimento do crime como mera violação de um dever é talvez das coisas mais delicadas que nós tenhamos em termos de direito penal, principalmente de um direito penal democrático como o nosso, sedimentado na Constituição e nos valores da dignidade da pessoa humana. Ninguém pode ser punido simples ou pura e simplesmente por violar um dever legalmente estabelecido. Esta violação de um dever legal deve sempre estar associada a uma forma de ofensa a um bem jurídico penal. E isso, pessoal, é fundamental para que vocês compreendam a dinâmica do crime enquanto ofensa. Por que pensamentos ideológicos ou, enfim, atos internos não são objeto do direito penal? Porque eles não representam uma concreta ofensa a um bem jurídico penal. Ou seja, eu tenho, talvez, um dever legal estabelecido de que as pessoas sejam solidárias uma com as outras. Mas o fato da pessoa deixar de ter solidariedade não significa que ela está praticando um crime. Vejam, isso é muito delicado aqui, eu não quero aqui focar especificamente em legislação nenhuma agora, eu quero só que vocês entendam a dinâmica que está por detrás para entender as críticas que estão relacionadas ao chamado conceito metodológico. Então vejam, primeiro é a perda da capacidade crítica. Segundo, é o esvaziamento do caráter garantista e crítico do conceito do bem jurídico. E terceiro, pessoal, é tornar o crime uma pura e simples desobediência de um dever imposto pelo Estado. Isso é muito, muito complicado. Ok? Bom, avançando um pouco mais e talvez fazendo um fechamento com aquilo que foi falado no primeiro vídeo. Bom, nenhuma dessas visões até agora deram uma resposta satisfatória. O direito penal ele é complexo, nós estudamos o direito penal e já entendemos que o direito penal ele não é só a legislação, ele tem o viés da criminologia, ele tem o viés da política criminal, ele tem a dogmática penal, e tudo isso articulado de forma conjunta permite que nós possamos olhar para os problemas e reconhecer a complexidade deles. Dito isso, não é o conceito de direito subjetivo, não é o direito, não é o crime enquanto mera violação, não é o crime enquanto violação de um valor reconhecido pela sociedade, não é o conceito metodológico que vão dar a resposta ao conceito de bem jurídico. Mais recentemente tem se desenvolvido, e principalmente aqui em Portugal, por meio do professor Figueiredo Dias, uma concepção teleológico-funcional e racional do conceito de bem jurídico. Vejam, teleológico, funcional e racional. O nome ele não é muito agradável, mas ele dá um ganho de qualidade muito grande para que nós possamos compreender o direito penal. Primeiro deste conceito é que o conceito de bem jurídico penal não pode ser uma mera abstração, uma mera ideia vaga, abstrata. Não. É necessário que este valor, reconhecido como importante para a vida em sociedade, se projete em alguma coisa. Vejam, o valor patrimônio é importante para a vida em sociedade? Sim, mas o que é o valor? O que é o patrimônio? Em ideia, a gente não consegue dizer. Mas eu consigo dizer que um celular é patrimônio, que um notebook é patrimônio, que um carro é patrimônio, que uma carteira é patrimônio. Ou seja, eu consigo ter um suporte material mínimo necessário para que eu possa dizer que aquele valor está aderindo à coisa. Ou seja, isso é um indicador importante da definição de bem jurídico penal.
Segundo ponto, este valor, este bem jurídico, ele tem que manter a capacidade crítica da legislação já existente e também das normas penais futuras que venham a ser criadas em relação a este fato. Ou seja, este conceito teleológico funcional e racional permite que eu olhe para a legislação presente e faça críticas. E olhe para a legislação futura e também faça críticas. Vejam, a questão envolvendo drogas no Brasil. É um tema que não tem fim a discussão, não quero aqui fazer nenhum tipo de discurso específico, mas eu quero que vocês compreendam. É possível se discutir, sim, os limites da criminalização. Eu não estou dizendo que nós temos que criminalizar tudo. Não estou tampouco dizendo agora que nós devemos descriminalizar tudo. Mas nós devemos discutir. Devemos analisar essa situação e criticar. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, e vamos analisar friamente. Nós não podemos achar que criminalizando o usuário ou punindo o usuário, nós vamos ter resultados positivos em relação ao tráfico. Isso historicamente se mostrou que não é assim que a coisa funciona. Então vejam, o conceito teleológico funcional e racional, então ele tem um suporte material mínimo, a capacidade crítica da legislação presente, já existente, e das reformas legais futuras, e vejo como nós temos reformas legais muitas vezes buscando aumentar o direito penal, aumentar a intensidade do direito penal e não se preocupar com os efeitos colaterais que isso pode ter para o sistema penal como um todo. Por quê? Ao meu ver, nós não levamos a sério o conceito de bem jurídico penal. E o terceiro, pessoal, que é talvez o ponto mais importante desse conceito teleológico funcional e racional, é que o conceito de bem jurídico ele deve ser sempre transsistemático em relação ao direito penal. Ou seja, ele não é uma mera fórmula interpretativa da lei, mas ele é precisamente um valor reconhecido pela sociedade e protegido por meio do legislador. E vejam como isso funciona em termos de representatividade democrática, de seletividade ou coletividade socialmente organizada que seleciona os comportamentos que são lesivos e os seus representantes legais editam leis que criminalizam e passam a determinar as proteções legais a estes bens jurídicos. Vejam, uma mudança na sociedade pode determinar uma mudança na interpretação e aplicação dessa lei a partir do conceito de bem jurídico. Muitas vezes a mudança da interpretação legislativa dada pelo Poder Judiciário vai determinar uma mudança social que, por sua vez, vai determinar uma alteração legislativa em última análise, pessoal. Aquela ideia de articulação entre criminologia, política criminal e dogmática penal se faz presente a partir da discussão da função operacional que o conceito de bem jurídico passa a assumir no direito penal. Então, tem que ser um valor importante para a vida em sociedade, individualmente, coletivamente, tem que ser capaz de concretizar isso em uma determinada coisa para a qual se possa efetivamente ver se houve ou não a ofensa. E terceiro, tem que ser capaz de manter um viés crítico daquilo que existe e daquilo que venha a ser constituído futuramente em relação ao direito penal. Ok? Que efeitos, então, eu posso extrair de tudo isso? O que nós podemos hoje falar sobre o conceito de bem jurídico? Como eu comentei para vocês, existem espaços onde nós não vamos ter dúvidas em reconhecer um bem jurídico penal. Ninguém tem dúvida que o homicídio deve ser criminalizado. Ninguém tem dúvida que o aborto tem que ser criminalizado. Ninguém tem dúvida que o roubo tem que ser criminalizado. Agora, e o suicídio? Será que nós temos possibilidade de pensar de punir esse comportamento? Será que uma interrupção voluntária da gravidez? Será que o homicídio a pedido da vítima? Será que a propagação de meios ou realizar propaganda de meios de suicídio poderiam ser criminalizados? Será que o cultivo para consumo próprio de drogas deveria ser criminalizado?
Vejam, aqui nós já começamos a entrar em alguns problemas de justificativa. E vejam, o conceito de bem jurídico, ele não vai ser aquele conceito que vai dizer para você sempre sim, tá certo o direito penal. O conceito de bem jurídico, ele é bom, ele é válido na medida em que ele é capaz de dizer também não. Ou seja, determinados comportamentos não devem ser objeto do direito penal. Determinadas condutas, elas fazem parte da nossa dinâmica social, do nosso convívio social e não devem ser criminalizadas, porque não representam ofensa ao bem jurídico penal. Então, como eu disse para vocês, e repito, vão existir espaços onde nós temos absoluto consenso. Vai existir um espaço extremo no qual nós temos certeza de que não existe um bem jurídico penal, assim como vai existir também do outro lado, uma outra extremidade de questões onde nós temos certeza absoluta culturalmente, ocidentalmente, vamos dizer assim, reconhecido a existência de um bem jurídico penal, mas vai existir um centro, vai existir um núcleo que nós não temos certeza. Que nós vamos precisar estudar muito, ter muita cautela para justamente entender se nós estamos permitindo o direito penal cercear a liberdade das pessoas de forma legítima ou ilegítima. Tá certo, pessoal? No próximo vídeo eu trago mais algumas questões. Se ficou alguma dúvida, não esqueçam do fórum permanente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.